Olá, sejam bem-vindas. Hoje a nossa aula é de Libras, né? Ontem vocês ouviram a Regina falar, a gente está na reta final, falta um mês, bem pouquinho para acabar. Então, força, perseverança, peguem firme, porque está acabando e vocês vão concluir esse curso, ok? Talvez não da forma como a gente queria, né? Não com a festa que a Leninha queria tirar foto, né? Mas vai concluir. Então é preciso um pouquinho mais de empenho. Vocês já se empenharam tanto, já se esforçaram tanto. Então é mais um pouquinho, é aquela corrida mais forte para cruzar a linha de chegada. Falta pouco. A gente estava vendo na semana passada em Libras como a tecnologia pode beneficiar, né, os deficientes em vários aspectos, em especial o surdo. E hoje a gente vai continuar esse assunto, só que falando de alguns programas, de alguns aplicativos que vêm facilitando bastante a vida de quem não ouve, né? Essa tecnologia, ela chegou para quem precisa, né, de um auxílio, veio como uma luz no fim do túnel. Porque lembra que a gente já discutiu como é difícil uma pessoa surda se comunicar em Libras numa cidade, num local, numa loja, né, numa farmácia, em qualquer lugar, com pessoas que não entendem o que ela fala, né? Como é complicado essa relação. E agora, com a tecnologia se desenvolvendo a cada dia e de forma espantosamente rápida, estão sendo criados programas e aplicativos e instrumentos que possibilitem uma vida de mais qualidade para essas pessoas que têm alguma deficiência, né, que têm alguma necessidade especial e que precisa de uma ajuda extra para poder se comunicar, se locomover, para conseguir ter autonomia, né? Não precisar depender do outro para fazer coisas simples, cotidianas que nós realizamos com tanta facilidade e que para eles é um desafio muito grande, porque existem inúmeras barreiras para serem vencidas. Essa tecnologia, ela vem vindo, então, ela vem surgindo, visando ajudar, facilitar o dia a dia, facilitar a autonomia das pessoas que precisam. Essa tecnologia, ela surgiu, não é de agora, né? Já há um tempo que ela vem sendo trabalhada, mas era muito mais difícil, muito menos acessível, era bastante cara, né? Porque não era em larga escala, eram produzidos poucos porque eram materiais caros, até que o projeto de pesquisa, o processo de pesquisa era muito grande, muito lento, e com o avanço da tecnologia, isso está sendo muito mais fácil e ele fica muito mais barato, vocês vão entender aqui. O primeiro, vamos dizer assim, a primeira tentativa tecnológica de facilitar a comunicação dos surdos, né, foi um telefone especial que chamava TDD. Eu pus para vocês na apostila, no texto, uma fotinho dele. Parece um computador, ele tem um teclado, tem um visor e o telefone ali em cima. Ele atende, né, ele vai atender o telefone e o que a pessoa fala vai aparecendo no visor escrito ali. E aí ele quer responder, ele responde e o programa transformava em voz para quem estava do outro lado. Então era um programa que começou a ajudar muito, inclusive o governo utilizou muito, nós tínhamos orelhões dessa forma, né, com o teclado separado, mas obviamente que
a falta de respeito ainda impera. Então as pessoas que não necessitam e não fazem ideia do quanto aquilo podia beneficiar as pessoas, estragavam, roubavam, e aí a coisa fica bem difícil, né? Para quem precisa mesmo. Mas ele era um aparelho caro mesmo. E aí a tecnologia foi sendo desenvolvida, foram feitos alguns trabalhos, as faculdades, né, desenvolvem trabalhos de pesquisa, não são divulgados, mas as nossas faculdades, elas têm um trabalho de pesquisa bastante rico, e muitas vezes os nossos alunos das faculdades, eles ganham prêmios lá fora por pesquisas que eles estão desenvolvendo, e que aqui no Brasil ninguém, sabe, não se dá a importância que se deve. Eles não têm o apoio necessário para desenvolver. Nós temos muito potencial, mas pouco desejo do governo, das empresas, em patrocinar esses estudantes, né? Mas mesmo assim, a gente tem tido grandes avanços, né? Uma coisa que facilitou muito para os surdos foi o surgimento do smartphone, né? Por quê? Porque através do smartphone, óbvio que ele continua não ouvindo, mas ele pode mandar mensagem. Então ele tem o WhatsApp, ele tem o Messenger, né? Ele tem uma série de outros recursos no celular que ele pode utilizar. E com o celular, essa tecnologia ainda ficou mais acessível, né? E aí esses estudantes universitários, na sua grande maioria, eles começaram a desenvolver programas, né, aplicativos para celular que facilitam muito a vida dessas pessoas, né? Tem alguns programas para vocês darem uma olhada lá no celular, mas o que mais chama a atenção, o que mais tem se destacado, né, que foi feito por pesquisadores alagoanos, 3 brasileiros, né, que ganharam um concurso realizado pelas Nações Unidas, né, entre mais de 100 países. Eles ganharam na categoria de inclusão, perdão, e eles criaram um aplicativo que chama HandTalk, né, Talk, na verdade, HandTalk. Esse aplicativo, até quando a gente começou a estudar Libras, lembra que uns baixaram no celular, usaram no celular, que é um homenzinho que vai fazendo os sinais, você fala e ele faz os sinais com a mão, o Hugo, né? Esse personagem chama Hugo, é um personagem que eles criaram, puseram o nome de Hugo, e ele vai traduzindo da fala para Libras e vice-versa, né? E ele tem muita coisa, ele é um programa que tem muito recurso. Ele se juntou com outro recurso, com outro projeto que também tinha o mesmo foco, e juntos eles aperfeiçoaram. Então vocês vão ver que ele tem muita coisa bacana para ajudar o deficiente, né? Existem outros projetos que também vêm sendo desenvolvidos, inclusive um que é do Ministério da Educação, que vem sendo implementado. A ideia é que agora que já está tramitando para que todos os jornais, né, tenham aquele intérprete fazendo gestos. A maioria das novas televisões tem o que eles chamam de close capture, CC, que permite que quem está falando vai aparecendo escrito o texto, então ele consegue ir lendo também, facilita bastante a vida de quem quer assistir televisão, porque, bem ou mal, é a maior fonte de entretenimento. E pensa só você ficar assistindo televisão sem conseguir ouvir nada,
né? Então muita coisa perde o sentido, muita coisa perde você perde o fio da história, você não consegue acompanhar direito. Então o closed caption ele veio para ajudar, né? Então facilita, e a ideia é que se tenha, pelo menos nos telejornais, já em programas oficiais, né? Quando é pronunciamento, quando tem alguma coisa do governo, você já vê que tem um intérprete sempre ali fazendo os sinais. A ideia é que isso seja feito em mais programas, em mais ações, para que isso seja divulgado com mais intensidade. Nas faculdades superiores, já é obrigatório pelo menos um semestre do curso de Libras. Mas isso não basta, obviamente que não capacita ninguém. Você tem uma ideia, mas não te capacita. A gente precisaria ter um curso mesmo mais específico, um curso que ele fosse um conteúdo das escolas, né? Como língua portuguesa, matemática, para auxiliar esses alunos. E esses programas têm vindo para ajudar, para acrescentar para essas pessoas que precisam de uma mãozinha para serem independentes, para terem autonomia, para poderem realizar as ações fora de casa sem depender de ninguém, né? Para que eles possam ser cidadãos e exercer a cidadania deles como nós exercemos. Uma coisa que eu quero conversar com vocês é a respeito das nossas próximas aulas. Como a Regina comentou, oficinas vão ser liberadas e vão valer estágios. Então, nós estamos concluindo quase toda a parte teórica dessa parte de Libras, e eu quero combinar com vocês de a gente fazer algumas aulas presenciais para fazer oficina de Libras. E isso era uma coisa que já estava prevista, né? Se fosse presencial, nós teríamos sempre um pouco da aula teórica e uma parte da aula prática, como a gente já estava fazendo, né? Como a distância deu uma interferida nesse processo, eu quero ver se a gente retoma isso para uma parte prática, um pouquinho mais prática agora, para fechar esse ciclo bem bacana, ok? Mas eu vou passar para vocês. Eu desejo para vocês um bom resto de semana. Descansem, ponham as atividades em dia, porque atividade que você não entregou, de repente pode te valer carga horária de estágio, né? E é carga horária de aula, então força, foco e fé, coragem. Vamos, tá acabando. Um beijo.